Vamos lá, meus amores, exercícios propostos, página 60, apostila 5, módulo 22, crianças lindas, vamos lá. Exercício 1. No estudo da ação do gás venenoso CoCl2 usado como arma química, observa-se o processo de decomposição dele de acordo com a reação CoCl2 formando CO mais Cl2. Beleza. Partindo de uma situação de equilíbrio, então eu tenho isso aqui no equilíbrio, adicionou-se 0,10 mols de CO ao sistema. Se eu adiciono isso aqui ao sistema, você sabe que eu aumento a concentração de CO e assim esse a mais que eu coloquei de CO vai reagir com Cl2, deslocando o equilíbrio para a minha esquerda, né? Vocês entendem isso, que a adição de produto, né, desloca para o lado dos reagentes. Eu quero dizer com isso que eu fabrico mais reagente. Então eu vou deslocar aqui para a esquerda. E ele fala assim: e o sistema, após algum tempo, chegou a uma nova situação de equilíbrio. Lógico, o sistema desloca e depois de algum tempo ele volta ao equilíbrio, né? Porque quando eu tenho um equilíbrio, eu tenho que V1 é igual a V2. Quando eu adiciono CO, V2 fica um pouco maior do que V1. Só que aí vai consumindo o que eu coloquei a mais e V2 vai diminuindo e V1 vai aumentando porque eu fabriquei mais, né, reagentes, e aí depois de um tempo V1 e V2 voltam a ser igual, ou seja, eu tenho equilíbrio novamente. Tá. E ele fala assim: marque a opção que indica como as novas concentrações do equilíbrio estão relacionadas com as antigas. Bom, vamos pensar assim devagarzinho. Quando eu coloco o CO, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, igual eu disse. Então o que acontece? A minha concentração de CO ela vai ser um pouco maior, né, do que a antiga, porque eu adicionei CO. Todo o CO que eu coloquei vai ser consumido? Provavelmente não, né? Eu coloquei a mais, né? Então a concentração de CO nova, né? A concentração de CO nova, ela vai ser um pouco maior do que a antiga. Mas, professor, mas eu coloquei 0,1, vai ser 0,1 mol a mais? Não, porque desse 0,1 que eu coloquei, desse 0,1 mol, vai reagir com o Cl2, né? Então, vai reagir com o Cl2 que já estava no equilíbrio. Vocês estão acompanhando? Já estava no equilíbrio. Então, a concentração de CO, ela vai dar uma aumentada. Só que a concentração de Cl2, ela dá uma diminuída. Por que ela dá uma diminuída? Porque o A+, que eu coloquei de CO, reage com o Cl2, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Fabricando mais quem? Fabricando mais CoCl2. Então a concentração de CoCl2 dá uma aumentada, né? Porque eu desloquei o equilíbrio para a minha esquerda. Então você entende que como eu adicionei CO, a nova concentração de CO, ela vai ser um pouco maior que a antiga. Beleza. Como esse A mais de CO que eu coloquei, parte desse A mais de CO que eu coloquei vai reagir com o Cl2, o Cl2 dá uma diminuída, né? E assim, esse A mais de CO com o Cl2 reagindo formam mais reagentes, ou seja, formam mais CoCl2. Então a nova concentração de CoCl2, a nova concentração aumenta. Então eu tenho que voltar lá e buscar que a concentração nova desse cara aumenta, desse daqui também dá uma aumentada e a nova do Cl2 dá uma diminuída, né? Por quê? Porque eu consumi o que eu tinha no equilíbrio, né? Deslocando o equilíbrio para a esquerda. E assim, então, eu fico com a resposta de letra A. Certinho, meus amores? Exercício 2. Vamos lá. O óxido de cálcio, conhecido comercialmente como cal virgem, é um dos materiais de construção utilizado há mais tempo. Para sua obtenção, a rocha calcária é moída e aquecida a uma temperatura de cerca de 900 graus Celsius em diversos tipos de fornos, onde ocorre a sua decomposição térmica. O principal constituinte do calcário é o carbonato de cálcio e a reação de decomposição é representada pela equação aí. Então ele coloca o carbonato de cálcio, dando o óxido de cálcio mais gás carbônico. Bom, considerando que uma amostra de calcário foi decomposta a 900 graus Celsius em um recipiente fechado, dotado de um êmbolo que permite ajustar o volume, ou seja, eu consigo abaixar ou subir esse êmbolo, então a pressão, né, e a pressão do seu interior, então eu consigo ajustar o volume, consequentemente eu mexo com a pressão, né, é isso que ele quis dizer, e que o sistema está em equilíbrio, um procedimento adequado, olha só, para aumentar a produção de CaO, dióxido de cálcio. Eu quero aumentar a produção, quero aumentar o rendimento
desta minha reação. E ele fala para você assim, né? Letra A, aumentar a pressão, letra B, diminuir, acrescentar, tá. Vamos analisar alternativa por alternativa. Primeira coisa, ele fala, para aumentar a produção de óxido de cálcio. O que significa isso? Eu preciso deslocar o equilíbrio para a minha direita. Então, deslocar para a direita, eu aumento a produção de óxido de cálcio, tá? Letra A, aumentar a pressão. Gente, quando eu aumento a pressão do sistema, é porque eu abaixei o êmbolo, né? Eu aumento a pressão do sistema. Você faz o quê? Você desloca o equilíbrio para o lado, olha só, de menor volume gasoso. Tá, beleza. Então você fala, eu só tenho gás aqui. Beleza, isso aqui é bom você pensar. Então aqui você tem 0 volume gasoso, você tem nada de gás, e aqui você tem 1. Ou seja, ao aumentar a pressão do sistema, eu desloco o equilíbrio, nesse caso, desloca, olha só, desloca para o menor volume. 0 é menor do que 1, então desloca para a esquerda. Então eu não vou assinalar a letra A, porque eu tenho aqui do lado esquerdo 0 volumes gasosos, ou seja, eu tenho um menor volume, 0 é menor do que 1. Então eu não vou assinalar a letra A. Vamos analisar a letra B de bola. Vamos lá. Diminuir a pressão do sistema. Gente, quando eu diminuo a pressão do sistema, porque eu levantei a tampa do sistema, né? Eu aumentei o êmbolo. Então a pressão cai. Diminuir a pressão, desloca, olha só, desloca o equilíbrio para o lado de maior volume gasoso. Maior volume gasoso. Você fala, bom, veja bem, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 1 volume gasoso, né? Vocês estão vendo? Mas esse aqui, sólido não entra, né, gente? Então, nesse exato instante, diminuir a pressão, desloca para o lado de maior volume gasoso. Opa! Desloca para a minha direita. Então, é a resposta de letra B que eu quero. A resposta de letra B está correta. Eu desloco para o lado de maior volume gasoso, ou seja, para a minha direita. Repare, eu vou voltar lá na letra A. Ó. Quando eu volto na letra A, eu falei que deslocava para a esquerda porque eu tinha 0 volume gasoso, eu tinha sólido. Sólido a gente não considera o volume, certo? A gente vai considerar o volume só de gás. E aqui, olha só, 0 aqui, só que aqui eu tenho 1 volume gasoso. Por isso que aumentar a pressão nesse caso deslocaria para a esquerda, deslocaria para o lado que tem menor volume. Agora, diminuir a pressão desloca para o lado de maior volume gasoso, ou seja, desloca para a minha direitinha. Ô Gabi, por que a letra C está errada? Olha só. Se eu acrescentar CO ao sistema, se eu acrescentar aqui CO ao sistema, eu aumento a concentração de CO, eu desloco para a esquerda o equilíbrio e eu preciso deslocar o equilíbrio para a direita. Por isso que a letra C está errada. E a letra D, né? E a letra E, olha só, letra D e letra E também estão erradas, por quê? Acrescentar CaCO3 ou retirar CaCO3 ao sistema, eu não mexo no equilíbrio, porque colocar ou aumentar a quantidade de sólidos, você não desloca o equilíbrio. Então se eu aumentasse ou diminuísse a quantidade aqui de cal virgem, também não mexeria no equilíbrio? Não, porque são sólidos. Sólidos não influenciam no equilíbrio. Sólidos não influenciam no equilíbrio. Por isso que a letra D está completamente errada. A D e também a letra E também está errada. Ô Gabi, mas se tivesse, por exemplo, uma outra alternativa falando que eu acrescentei CaO ou retirei CO, ia mexer alguma coisa? Não, porque é sólido. Colocar ou tirar sólido não afeta o equilíbrio. Tudo bem? Então assim eu fiquei com a letra B de bola como sendo a correta. Certinho, meus amores? Exercício 3. Vamos lá. Para a reação química, H2 gasoso mais I2 gasoso, dando 2HI gasoso, e ΔH menos 3 kcal. Eu sei então que a reação direta ela é exotérmica e a reação inversa ela é endotérmica. Então ele fala assim: a concentração de cada substância se modifica até ser atingido o equilíbrio na temperatura T1 e pressão P1. E ele coloca aqui, né, o gráfico que eu tenho aqui, no caso, né, H2 e I2 sendo consumidos até certo ponto, né, e formando HI. Você repara que nesse instante aqui, ó, nesse instante eu atingi o equilíbrio. Por que eu atingi o equilíbrio? Porque as concentrações tornaram-se
constantes. Então, aqui nesse meu ponto, que eu vou chamar de TX aqui, eu atingi o equilíbrio químico, beleza? E aí o equilíbrio químico, ele não mais se altera até que você, né, faça alguma alteração. Bom, e aí ele fala assim para você, olhem só, no instante T, nesse instante aqui, ó, no instante T, é feita alguma modificação. Escolha o gráfico que não descreve a reação do equilíbrio à modificação introduzida. Então, eu vou colocar alguma alteração e vou ver o gráfico que não está correto devido àquela alteração. Então ele fala assim, letra A, pressão total foi aumentada para P2 pela adição de um gás inerte. Né? Se você adiciona um gás inerte a esta reação, o que acontece? Pela adição de um gás inerte. A pergunta é muito fácil. Gás inerte, ele altera o equilíbrio? Não. A pressão total aumenta, mas ele não desloca o equilíbrio. Ele não faz que os reagentes reajam mais ou os produtos reajam mais. Ele não altera a concentração de reagente nem de produto. O gás inerte, ele simplesmente aumenta a pressão. Ah, professor, mas quando aumenta a pressão, você disse que deslocava o equilíbrio para o lado de menor volume gasoso. Só que quando você aumenta a pressão pela diminuição do recipiente. Quando você coloca um gás inerte, você não faz o que? Você não faz alteração nenhuma no equilíbrio, só que a pressão total aumenta, só que ele não desloca o equilíbrio nem para a esquerda nem para a direita. Então, o que acontece? O equilíbrio se mantém exatamente igual, ou seja, eu tenho aqui a continuação do equilíbrio sem alteração nenhuma. Então, a letra A está o quê? Está ok. O gráfico da letra A está mostrando a realidade. Então está ótimo, não irei assinalar a letra A porque ele pede o gráfico que não descreve o que acontece. Então, letra A, sossegado. Vamos para a letra B de bola. Adicionou-se um catalisador ao sistema. Opa, eu tenho a reação. Catalisador, desloca o equilíbrio? Desloca. Não! Catalisador não desloca o equilíbrio. Catalisador não desloca, olha só, não desloca o equilíbrio. Então, se ele não desloca o equilíbrio, eu continuo com tudo igual, estava no começo e estava no fim. Então, a letra B também está ok? Está ok. A letra B também está ok. Maravilhoso. Vamos para a letra C. Adicionou-se H2 ao sistema. Opa, adicionou H2. O que vai acontecer? Quando eu coloco H2 ao sistema, olha só, eu tenho aqui o sistema, né? Eu tenho o meu sistema, eu tenho H2, eu tenho I2 e eu tenho HI. O que acontece? Eu aumento a concentração de H2. Quando eu aumentei a concentração de H2, eu tenho aqui um aumento abrupto. Tá certo? Esse A mais de H2 vai reagir com o I2 que estava no equilíbrio, então a concentração de I2 dá uma diminuída e assim eu produzo mais HI, eu desloco o equilíbrio para a direita, então eu vou ter uma maior produção de HI até certo ponto e depois o sistema restabelece o equilíbrio. Opa, esse gráfico mostra exatamente isso. Então a letra C, correta também. Aqui eu mostro o aumento abrupto de H2, ou seja, a adição de H2. Esse H2 a mais reage com o I2 que estava no equilíbrio, então o I2 dá uma diminuidinha, vocês estão vendo, dando uma caidinha, e assim eu desloco o equilíbrio para a direita. Significa o quê? Eu produzo mais HI, então a concentração de HI dá uma aumentada, até que certo ponto o equilíbrio volta ao equilíbrio. Nesse ponto aqui, o sistema restabeleceu o equilíbrio. Vocês estão vendo que as concentrações param de variar? Então, letra C, maravilha. Vamos para a letra D de dado. Letra D, retirada de HI. Bom, se eu tenho aqui a reação e eu venho e diminuo a concentração de HI, o que o sistema vai fazer rapidamente? Meu Deus, tiraram HI, repõe. O que significa esse repõe que eu faço a brincadeira, né? O sistema vai começar a produzir mais HI para tentar repor. Ou seja, quando eu retiro HI, reparem só, eu tenho a velocidade da direta e a velocidade da inversa. Vocês concordam comigo? Você fala, concordo, Gabi, concordo. Então, na hora que eu retiro HI, o que acontece? V1 fica maior do que V2. Ou seja, por um certo instante, H2 e I2 vão reagir mais rapidamente, formando HI novamente. Então, o que aconteceu?
Eu retirei HI, retirei H2 reage tentando repor aquele HI que eu tirei, certo? Fala certo, certo. Então dá uma diminuída na concentração de H2 porque eles vão reagir bem rápido, e aumenta um pouquinho a concentração de HI. Por quê? Eu tiro, mas o sistema vai repor. Ou seja, diminuiu H2, diminuiu H2, diminuiu I2 e deu uma aumentadinha na HI. Ou seja, deslocou para a direita. Retirei HI, o sistema... Retirei dos lados produtos, ou seja, retirei da direita, o sistema vai deslocar para a própria direita. O que significa isso? Fabricar novamente o HI retirado. Então, o gráfico aqui mostra realmente a letra D está correta, então não vou assinalar a letra D. Então sobrou só que letra que nós vamos assinalar? A letra E, né, gente? A letra E, o gráfico não está correto com o que foi feito. Você fala, mas peraí, não estou entendendo. Calma, olha para o Gabi, ó. Eu tenho aqui H2 mais I2, dando 2HI, e o ΔH aqui negativo, ou seja, a reação direta ela é exo, e a reação inversa, ela é o que? Ela é endo. Ele fala, a temperatura foi elevada para T2, e T2 é maior do que T1. Gente, se você aumentou a temperatura, o que acontece? Você favorece a reação endotérmica. Se você aumenta a temperatura, você favorece a endo. O que é a endo? Fala para mim. O que? São as moléculas de HI reagindo. Então, se eu aumento a temperatura, eu favoreço os choques entre as próprias moléculas de HI. Então, a concentração de HI ele tem que diminuir, porque eu estou fazendo que ela reaja mais. Então, a concentração de HI tem que cair. E a concentração de H2 teria que aumentar. E o gráfico está ao contrário, está aumentando HI e diminuindo H2. E não é assim. Porque se eu aumento a temperatura, eu faço que a HI reaja mais, porque o aumento de temperatura favorece a endo. Se ele reage mais, consome-se mais HI, a concentração de HI cai, e assim eu fabrico mais H2. Então H2 teria que aumentar. Então esse gráfico aqui que veio desenhado, ele é ao contrário do que eu preciso. Por isso que eu fico com a resposta de letra E. Certinho, meus amores? Bons estudos e tchau, tchau!